Bom, então vamos lá, terça-feira, 8h33, dia 6 de outubro, 6/10, e a gente começa a nossa aula de hoje. Pessoal, eu estou finalizando com vocês hoje as páginas 466, 467, certo? Ali até por volta da 466, 467, então, para a gente poder terminar aqui. Beleza? Vou projetar o nosso quadro, do qual vocês já estão habituados. Então vamos lá. Só preciso que vocês confirmem para mim se o nosso quadro está aparecendo. Maravilha, deixa eu liberar aqui mais alguém. A Lara. Bom dia, Lara. Então, pessoal, tá tudo certo aí? Estão vendo o nosso quadro? Já achou? Então tá bom. Então já vou começar aqui a nossa aula. Então, pessoal, vocês estão visualizando o quadro? Só confirme para mim novamente. Maravilha. Então, na parte do Império, a gente vai voltar a falar do Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente. Acredito eu que não ficou nenhuma dúvida sobre isso. Então, vamos matar aqui esse conteúdo. Então, pessoal, entrou alguém. Deixa eu liberar a dona Ana Laura. Bom dia, Ana Laura. Tudo ótimo? Graças a Deus. Então vamos lá. Pessoal, então uma das questões do Império Bizantino era a questão religiosa. Então uma das questões, de conflitos do Império Bizantino era a questão religiosa. Tá, então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Quando a gente fala um pouquinho dessa natureza religiosa, por que ela ocorre? A questão religiosa trazia uma discordância entre... Espera aí que entrou alguém, eu creio que seja a Sara. Bom dia, Sara. Então, a questão religiosa trazia uma discordância entre Ocidente e Oriente. Professor, que discordância era essa? Esta discordância se dava principalmente pela natureza de Cristo. Como assim, professor, a natureza de Cristo? A natureza de Jesus. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui. O Ocidente acreditava que a natureza de Jesus era apenas uma... Aliás, era apenas não. Era uma... Aliás, era dupla.
humana, porque Jesus era humano, e sagrada, porque ele era filho de Deus, certo? Quando eu Não tem problema, eu sei o que está acontecendo aí com vocês, tá? Só voltar que eu nem preciso mais liberar, você já está super liberada. Combinado? Beleza, Larinha. Então o Pro tá sabendo, não precisa esquentar a cabeça não, tá? Pessoal, então olha lá. No Ocidente acreditava-se que a natureza de Jesus era uma natureza dupla. Ele era Deus e ele era homem. No Oriente não. Acreditava que Jesus era apenas Deus, ou seja, acreditava que a sua natureza era apenas divina. Professor, e isso trazia conflitos, isso trazia discordâncias? Muitos, muitos. Por quê? A partir desta discordância, ocorreu um movimento chamado movimento iconoclasta. Se vocês perceberem, essa palavra iconoclasta, ela vem da palavra ícone. Tá bom, não tem problema, só voltar. Então, olha lá, a partir dessa palavra, né, iconoclasta, a gente vai lembrar da palavra ícone. O que é um ícone? Ícone é um objeto. E isso vai remeter muito para a gente essa questão do cristianismo. Por quê? O que era esse movimento iconoclasta? Olha aqui o que aconteceu. Em 730, isso depois de Cristo, o Papa Leão III proibiu a representação. Aliás, o Papa não, o rei, desculpem. O rei Leão III do Império Bizantino proibiu a representação de imagens sagradas. Ou seja, a partir daquela data, você não poderia mais pintar, fazer imagens de santos, de nada, de anjos, porque isso era contra o que o Império Romano do Oriente pensava. Certo? Isso gerou diversos conflitos entre o Ocidente e o Oriente. Para finalizar esses conflitos, pessoal, olha o que aconteceu. Estas tensões religiosas entre o Ocidente e o Oriente levaram a uma separação entre religiosa. Acho que assim fica mais fácil. Essa separação, pessoal, religiosa, ela recebeu o nome de Cisma do Oriente, ocorrendo no ano 1054.
Professor, o que foi esse cisma do Oriente? Então, esse cisma do Oriente foi a separação entre a religião no Ocidente e no Oriente. A Igreja do Ocidente é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Sua capital era na cidade de Roma e ela era liderada pelo Papa. Já a Igreja Ortodoxa grega era a Igreja do Império Bizantino. A sede dela, a capital dela era Constantinopla e ela era liderada pelo imperador do Império Bizantino. Então, assim, pessoal, a gente visualizou a separação religiosa entre Ocidente e Oriente. Até aqui ficou alguma dúvida para vocês? Foi bem claro? Sofia, Pedro, também vamos. Beleza, Ana. Eu não tô te escutando, Ana, você tá falando baixinho. Ah, tá. Eu perguntei se ficou alguma dúvida, se vocês precisam que eu tire mais alguma questão. Sofia? Lara também falou que não. Só fico esperando o Pedro e a Sara. A internet dela deve ter caído. E o Pedro. Bom, já que o Pedrinho não se manifestou, vou entender que está tudo certo. Então, pessoal, deixa eu finalizar aqui a apostila para nós. Aliás, finalizar a apostila não, finalizar aqui esse capítulo 3, né, dessa unidade 3 da apostila. Daí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a queda de Constantinopla. Então, não escutei. Ah, beleza. Deixa eu olhar aqui então o chat. Bom, ele mandou oi, é sinal de que está tudo certo. Então, pessoal, vamos voltar aqui para eu finalizar essa questão. Então, enquanto o Ocidente passou a viver a Idade Média, o feudalismo, que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, no Oriente, o Império Bizantino continuou a existir, certo? Então ele continuou a existir. No Oriente não houve ruralização, então no Oriente não houve ruralização. Continuando,
o seu domínio. Legal, até aqui tranquilo. Oi. Não. Não, quem caiu foi o Império Romano do Ocidente. Constantinopla, o Império Romano do Oriente, continuou a existir normalmente. Então, quando vai cair o Império Romano do Oriente? É o que eu vou dizer agora. Em 1453, ocorre a queda de Constantinopla. Olha o que vai acontecer. Ou Império Romano do Oriente. Essa queda se deu devido às invasões dos turcos otomanos, que dominaram a região de Constantinopla. Certo? Então isso para a gente ele é muito importante. Ali passou a surgir o Império Turco-Otomano. No Ocidente, neste período, passava-se da Idade Média, fim do feudalismo, para a Idade Moderna, que é o tema da nossa próxima aula de quinta-feira. Até aqui, dúvidas, pessoal? Espera aí, pode... beleza. Sofia, repete. Para eu falar um pouquinho? Ah, subir. Aqui? Tá certo assim? Sofia? Tá. Então, enquanto isso, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui uma atividade na trilha. Hoje não é nenhuma página da apostila. Hoje é só uma pergunta que vocês vão digitar lá na própria trilha do conhecimento. Então, pergunta número 1, que eu já estou digitando. Explique o que foi o movimento iconoclasta durante o Império Bizantino. E a segunda pergunta. Explique o cisma do Oriente de 1054. Então, vocês vão digitar na própria trilha a resposta, tá, pessoal? Vocês vão digitar na própria trilha do conhecimento a resposta. Já está cadastrado lá. Já vou fazer a chamada de vocês. Como todos estavam aqui, a Sara caiu.
mais presença aqui para todos. Ao final da aula, pessoal, eu vou postar tanto o quadro quanto a aula gravada de hoje, tá bom? Então, neste momento, eu estou pausando a nossa gravação.